Fala aí, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo falando aí do empate entre Fortaleza e São Paulo, 0 a 0 no Castelão. As duas equipes pouparam muitos jogadores e a partida teve uns altos e baixos, né? Fortaleza ficou com um a menos, depois igualou quando o São Paulo foi expulso. Mas no final nenhuma das duas equipes balançaram as redes, né? Resultado pior para o Fortaleza por jogar em casa, até criou chances no final, mas deu para ser nítido que o São Paulo estava contente com o empate. Nesse vídeo os comentaristas vão elogiar muito o trabalho do Vojvoda à frente do Fortaleza. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Fortaleza, tudo do Leão do PC, você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. E nesse vídeo, trazendo o debate aí onde os comentaristas elogiam muito o trabalho do Vojvoda à frente do Leão. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Volta para o clube, né? Já trocou Sport por Fluminense, Palmeiras. Que você dá um salto achando que você está conseguiu esse subindo salto. e aí o tombo é enorme. Pois é, eu acho que é o que ele está evitando. Hoje o Fortaleza é um lugar muito mais estável para trabalhar do que grandes camisas do futebol brasileiro. Aliás, o que aconteceu, por exemplo, no primeiro turno do Brasileirão do ano passado com o Fortaleza, fosse com quase todos os outros grandes do futebol brasileiro, desse eixo que estamos dizendo, Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, o técnico teria sido demitido. Claro. Aquele primeiro turno do Fortaleza no Brasileiro, no Provavelmente. Flamengo, no Vasco, no Inter, no Grêmio, no Cruzeiro, no Atlético, Tinha no isso. Santos, no Palmeiras, no São Paulo, É verdade. teria sido demitido ou não? Teria. Embora aquele primeiro turno do Fortaleza fosse uma exceção aos olhos de todo mundo. Todo mundo sabia que o Fortaleza tinha mais potencial do que aquilo. Então, né? mais um motivo para apostar os outros terem demitido. no trabalho. Ele falou todos, além da diretoria, mas principalmente a diretoria, né? O presidente tem a caneta. Se o presidente não segura... E olha que o que ele perdeu já para o Ceará, hein? Que isso é argumento para quem quer derrubar também. Também é verdade. Mas eu acho que o Fortaleza, e o presidente é o Marcelo Paz, é isso? Isso. Marcelo Paz. Eles têm um pensamento que eu defendo, que é o seguinte: o time está com problemas, está com defeitos, tem um monte de coisa ruim acontecendo, vamos tentar melhorar com esse técnico, que a gente sabe que ele tem condições. Sim. E não a solução é sempre trocar de técnico. Eu acho que é o pensamento que tem que ser seguido por vários clubes. Eu concordo plenamente com esse pensamento e gosto também muito do posicionamento do Vojvoda, de querer dar continuidade. E aí não tem certo e errado. Se, por exemplo, viesse o Corinthians, viesse o Vasco, ele tivesse aceitado, não seria erro. É questão da profissão, ele tem o direito, é questão de escolha, pensando em mais visibilidade, pensando até em mais dinheiro, não teria problema nenhum. Mas é legal quando um cara desses decide ficar, porque aí premia o trabalho, premia o trabalho sério. A gente não está falando mais hoje, se você ir bem em qualquer time, agora você vai conseguir dar o salto para outro clube. Hoje o salto pode ser outros clubes fora do eixo. Eu acho que isso é muito saudável para o futebol. É bom que a gente esteja falando de outros clubes com mais atenção, acompanhando com mais atenção e saia sempre da mesmice dos clubes que a gente sempre fala só pelo tamanho que eles têm. E a gente está falando de um Fortaleza, quando a gente fala de tamanho, é que a gente fala de visibilidade e dinheiro, porque de grandeza, o Fortaleza é um time enorme, sabe? A gente não está falando de um bom trabalho, ok, está vivendo os melhores anos da sua vida, mas não é, por exemplo, o Del Valle, um clube que nasceu há pouco tempo, que não tem uma expressividade em relação à torcida. Fortaleza tem uma torcida de massa, tem um estádio espetacular. A gente está falando de um clube grande, que não compete na questão financeira e de visibilidade com o Flamengo, com o Corinthians, com o São Paulo, com o Palmeiras, com o Vasco, mas que tem tem uma grande expressividade. Então, é legal que a gente esteja falando mais desses clubes pela seriedade do trabalho. E eu acho que é fundamental quando um técnico como o Vojvoda decide permanecer ali, ainda que perfeitamente ele pudesse ter escolhido outro clube, não seria nada errado. E por falar em permanência, em continuidade de trabalho, olha a tela que vamos colocar agora no nosso F360, amigo André Donk, com os primeiros colocados no Campeonato Brasileiro. Que isso aumente, que pare essa palhaçada, na minha opinião, com todo o respeito, mas vou repetir, que pare essa palhaçada de trocar de técnico toda hora e de achar que trocando de técnico, às vezes um elenco que é ruim, uma diretoria que só faz bobagem, o time vai começar a jogar por mágica porque trocou de técnico. Que no futebol brasileiro, esse é o pensamento há muitos e muitos anos e não adianta nada. Não adianta nada, na minha opinião. Falei demais? Não, acho que é isso. Só faça sempre a ressalva de sempre. Trabalho que continua é trabalho bom.
né? Trabalhou ruim, não adianta. Mas às vezes o trabalho está ruim e a culpa não é do técnico. É isso que eu estou dizendo. Não adianta trocar de técnico. Mas você tem que ter alguma perspectiva, né, Abel? Que nem no caso do Botafogo. Havia uma perspectiva ali. Então, a SAF segurou. O caso do Vojvoda com Fortaleza mal. Havia uma perspectiva. Agora tem casos... A maioria das vezes não tem perspectiva nem trocando de técnico. Troca de técnico não adianta nada. Se você for ver, eu vou pedir... Hoje é sexta, né? Vamos ver se semana que vem a gente consegue. Vou pedir os últimos 10 anos, os 40 rebaixados. Tá certo, mas... Tá? São 4 por ano que são rebaixados. Então vamos ver, os rebaixados nos últimos 10 anos, 40 times. Quantas trocas de técnico houve? Que não adianta nada. Mas eu acho que tem o outro lado também. Você pega todos os que foram trocados, você vai achar pouco trabalho que tinha salvação. Por enganos, desde chamar o cara errado, né? Tem trabalho que já começa errado porque chamou o cara errado. Nosso debate é bom. Mas eu acho eu vou insistir. Não é tão simples assim, não. Porque às vezes não tem salvação, mas não é problema do técnico. É elenco mal formado, é má gestão, como você falou. Antes, claro. Mas tem uma questão de técnico também, porque às vezes o técnico abandona o barco. Claro. O cara é o cara tem errado. Tem o outro lado ali também. Agora, eu não acho salto o Vojvoda hoje trocar pro Corinthians. Mas é um grande clube, mas é um clube desorganizado, com má gestão. É só pegar o exemplo do Rogério Ceni, o antecessor do Vojvoda no Fortaleza. Rogério Ceni viu as portas se abrindo para comandar um grande time. De lá para cá, quantas vezes ele já caiu? Qual o trabalho dele foi muito bom? Mas ele não ficou pouco tempo no Fortaleza e o primeiro que apareceu foi embora. Ele ficou bastante tempo, ele ajudou o Fortaleza a se reconstruir, ele ganhou títulos com Fortaleza, ele trouxe Fortaleza de volta à Série A. Mas o que eu estou falando é que ele poderia ter dado uma continuidade também se ele quisesse. Se ele entendesse que ali era um lugar de segurança para ele desenvolver um trabalho a longo prazo. Mais do que ele já tinha desenvolvido nesse sentido. Ele também abriu mão para dar esse salto na carreira. Só que, às vezes, esse salto ele não é tão bom. Porque você vai para clubes que a gestão é essa. 3, 4, 5 rodadas, não deu resultado? Não presta. Ele foi campeão brasileiro. Ele foi campeão, mas não prestou. Não, para aquele Cruzeiro foi a furada do século. Exato. Né? Ali sim. Agora, para o Flamengo, não. Foi campeão brasileiro no Flamengo. Mas ficou? Eu acho que tem também o momento da sua vida. Eu costumo dizer que a gente se arrepende daquilo que não fez. Porque às vezes se você não vai, você fala assim, puxa, esse. Então você pega o Thiago Nunes, quando ele te troca o Atlético Paranaense pelo Corinthians. Eu acho que a grande pergunta que tem que ser feita não é qual o tamanho da sua camisa, porque essa resposta é óbvia, mas que projeto você tem para me oferecer? É clube com projeto. O Fortaleza hoje tem um projeto que muitos grandes como esses que procuraram o Vojvoda não tem. Professor? E sem falar... Para onde nós vamos? E sem falar também num aspecto que é financeiro. Às vezes o cara fala, olha, aqui é mais arriscado, mas eu vou ganhar muito mais e é algo que eu priorizo na minha vida. Também é legítimo. E tem aquela coisa do cara falar assim, não, comigo eu vou me provar, eu vou superar. Aí esse clube tá mal, mas e se eu reerguer? Comigo vai. Aí eu vou... Isso é humano. Não, mas eu também... assim, se eu fosse Eu insisto que os clubes... Eu vejo mais erro dos clubes. Os clubes têm que apostar mais, acreditar mais e dar mais tempo para os técnicos trabalharem, e não na primeira sequência ruim, achar que vai trocar de técnico e tudo vai melhorar. Existem exceções, tudo bem, concordo. Mas a maioria das vezes eu vejo como assim... Maioria, você diria? De todo mundo? A maioria, eu acho. A maioria. O trabalho tem continuidade? A maioria. Nos últimos 10, 20 anos, é uma cultura do futebol brasileiro. Os estrangeiros vêm para cá e falam isso. É que acho que aí também entra um outro aspecto que vai além do técnico, que eu acho que é o erro de direção. Assim, o que a gente vê de sucessão de clubes que contratam técnicos, vai suceder um pelo outro e nenhum conversa nada. Assim, um joga de futebol de uma maneira, o outro joga da outra, aí bagunça a vida cabeça. Então, assim, às vezes não é que o técnico é ruim. O jogador é ruim isso. Mas pro jogador é péssimo. Claro. Muda, assim, o time tá falando de maçã e vai pra uva, depois pra banana. E, assim, às vezes o problema maior passa mais pela diretoria. Ruim é sempre a diretoria. E a diretoria trai os técnicos. Deixa o cara pintando lá com a brocha na mão e tira a escada. Aí você está falando minha linha. Quantos seguram? Quantos seguram? A gente sempre cita o caso do Tite, que estava para cair, o André Sanches segurou como se fosse uma coisa do outro mundo. Foi um caso técnico, eu estou dizendo. Como se fosse uma coisa de outro mundo. E tem agora o Vojvoda do Fortaleza, você pode dizer que ele foi
seguraram, bancaram. No Botafogo, a SAF bancou. Então, a diretoria é covarde. A diretoria joga o cara no fogo, porque é muito mais fácil mandar embora um técnico do que remontar um time, do que ir para a televisão e assumir os seus erros. Você discordou de mim várias vezes, agora você está falando a mesma coisa. Eu só discordo, eu só não acho que é uma fórmula pronta. Tem que segurar, tem que segurar, tem que segurar. E eu tenho certeza que se a gente mostrar a lista aí, tem trabalhos aí que eram inseguráveis. Mas porque começou com a diretoria escolhendo errado. Você vai segurar o Sapinto no Vasco? Sim, com todo respeito ao Sapinto, mas enfim, sabe? Mas ali o problema não era o Sapinto. O problema é ter chamado o Sapinto. O problema não era o Sapinto, o problema era o Vasco. Também. Quantos técnicos passaram mas pelo também Vasco o naquela época? Mas não era para chamar o Sapinto. Técnico como São esse... exceções. Paulo Souza no Flamengo, realmente não dava. Mas aí é uma tentativa que pelo menos fazia algum sentido pelo currículo do Paulo Souza, por quem era, ele sai ali da Polônia. E os fãs de esportes, dá para segurar ou... Não, sempre. Tem que segurar sempre. Vamos segurar. Eles querem participar conosco. E trazer mais ainda. Hashtag F360BR. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo da ESPN Brasil. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas elogiaram aí o trabalho do Vojvoda à frente do Leão. Realmente tem feito um ótimo trabalho. Está bem aí nas competições que tem disputado, campeão cearense, está bem na Sul-Americana, está bem no Brasileiro também, apesar desse empate. Então realmente o Vojvoda está entrando para a história do Leão. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.